Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 12 de maio de 2025, uma manhã nublosa, com possibilidade de chuva de 0% no período da manhã. No período da tarde, aumenta a nebulosidade, existe a possibilidade, ainda que pequena, mas existe a possibilidade de aumentar aí a nebulosidade bastante e em alguns pontos da cidade de Ribeirão Preto haver chuva, E isso que eu estou falando é aqui na região de Ribeirão Preto. A chuva de 0% no período da manhã, 50% de umidade nesse momento, mas não se engane, ela vai cair, porque nós vamos subir a temperatura até 28 graus segundo o termômetro, 31, 32 de sensação térmica. A meteorologia está prevendo que nos próximos dias teremos uma queda da temperatura, consequentemente chuvas aí, no meio da semana, mas é o outono brasileiro, dando as suas caras aqui em Ribeirão Preto, no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. A amplitude térmica de 11 graus ainda continua preocupando o pessoal que cuida do sistema respiratório, Então, você que tem aí algum problema, alguma situação que pode prejudicar com o clima tanto frio quanto quente, e o problema é a sequidão, tá? Então, cuide aí, se possível, fique em lugares onde você vai ter um ambiente mais favorável de umidade, E que a umidade possa ser equilibrada também, para que você não tenha problemas ou grandes problemas com o sistema respiratório, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar 2 recadinhos que na realidade são 3. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Porque isso pode te prejudicar, tanto insolação quanto desidratação. Não vai ser favorável o exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, mais prejudica do que ajuda, tá bom? Outra coisa, escorpiões e mosquito Aedes aegypti. Com esse clima que uma hora esquenta, outra hora esfria, e tem aquela possibilidade de chuvas esparsas, aquelas chuvas que acontecem momentaneamente, e aí acaba chovendo num lugar e no outro não, e acaba acumulando água em lugares que podem se tornar verdadeiros criadouros do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti, é o rajadinho que a gente fala, o mosquito da dengue, ele transmite dengue, zika, chikungunya, e a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode levar a óbito, ela pode te matar. Então, antes que o mosquito te mate, mate ele. Acabe com a possibilidade de ter um criadouro dentro da sua casa também, Então, e os escorpiões, a mesma coisa. Escorpiões, se você evitar ter acúmulo de sujeira no fundo da sua casa, do seu quintal, do seu terreno, aí no lugar onde você trabalha, tijolo, telha, madeira velha, lata velha, essas coisas, isso tudo é favorável para ter um mosquito Aedes aegypti e também os escorpiões perto da sua casa. Por quê? Porque aquelas latas que acumulam água e ficam ali nesse acúmulo parada, e a água é limpa, a água de chuva principalmente, ela vai criar um ambiente muito favorável para cobra, para escorpiões, para ratos e para o mosquito. Entende? Então, se você fizer a limpeza, tanto ajuda com o mosquito Aedes aegypti quanto com os escorpiões, tá certo? E aí você não vai ter problemas, ou vai diminuir em muito a possibilidade de você ter um problema com o mosquito Aedes aegypti. Tá bom? Dado esses recados, então fica aí o recado para vocês, não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, não vai te ajudar em nada, certo? Outra coisa aqui que eu preciso falar com você, que é muito importante, isso aqui me deixou muito assustado. Presta bem atenção nisso aqui, Acabou. Por que eu coloquei acabou? Porque ontem, Dia das Mães, logo depois que os filhos vieram visitar e que trouxeram alguns netos, que os avós, os pais, no caso, nem conheciam esses netos que já estão grandes e que passaram o domingo, ou passaram o domingo com eles, ou vieram para poder visitar. E depois que acabou as visitas, alguém gritou lá no fundo assim: agora só o ano que vem.
só o ano que vem. Isso me preocupou muito, sabe? Porque tem aquela situação de dizer assim, ó, lá na frente vai ter problema, porque nesse momento pode até ser que os filhos ou os netos não estão aí muito inteirados dessa situação, mas que acabam voltando de 4, 5, 6 meses, anos, e tem gente que já faz muitos anos que não recebe uma visita sequer de um filho, não conhece netos que já estão até de maiores e não sabem que a mãe ou o pai, principalmente as mães, né? A mãe ou o pai está em um asilo, uma casa de repouso, uma creche de idoso, foi largado lá. Eu não sou contra as pessoas terem essa disponibilidade de colocar o seu pai e a sua mãe em um asilo para ser cuidado, melhor cuidado, por pessoas, por profissionais que sabem o que estão fazendo e que fazem com carinho, com cuidado, com amor. Então, existem muitas clínicas, muitos asilos, muitas creches de idosos, muitas casas de repouso aí para idosos que tratam muito bem. Então, não existe aquele negócio de falar assim, eu sou contra. Eu não sou contra. Eu entendo a correria do dia a dia, os problemas do dia a dia, a carga tributária e os problemas que são assolados sobre a família, e que isso ocasionam que as pessoas tenham esse cuidado com os pais, porque às vezes deixar em casa vai acontecer alguma coisa se não tiver alguém vigiando. Então, se tem condições de ganhar mais para poder pagar o tratamento do pai e da mãe, legal. Se é só para depósito, para ficar livre, é pecado. Se é para depositar, ficar livre do problema, é pecado. Porque tem gente que coloca lá e nunca mais volta, porque sabe que o valor que a pessoa recebe dá para poder pagar o lugar onde ela está e ainda até sobra. Então nunca mais volta para visitar e acabou. Por quê? Porque existe aquela possibilidade de, se eu voltar para visitar, vai falar que gostaria de passar um final de semana junto, que gostaria de passar o Dia das Mães lá na casa dela, ou junto com a família, entende? Isso é pecado. Isso é pecado. Não é pecado arrumar um lugar para colocar, na minha ótica, não é pecado um lugar que seja capaz para poder tratar dessa pessoa dignamente, para que ela tenha os cuidados necessários. Vamos dar uma olhadinha o que diz. Ontem eu falei isso, mas depois que essa pessoa falou, agora eles só voltam o ano que vem, se voltarem. Já aconteceu de ficar 4 anos sem aparecer nem no Dia das Mães. E isso me chocou. Me deixou assim, meio apreensivo com a situação. Veja o que é que está escrito aqui na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um aluno aí, filho na fé de Paulo, né? E Paulo estava ensinando ou dando os primeiros passos na vida de líder de Timóteo. E ele estava dizendo assim, porém, se a viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a cumprir o seu dever religioso para com a sua própria família e recompensar os seus pais, pois isso é agradável a Deus. Uau! Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, ele está alertando isso daí. E aí você para e começa a pensar o seguinte, se Paulo está alertando por uma situação, por um problema que estava acontecendo, então presta atenção que isso aqui pode ser que estava naquele momento acontecendo no lugar onde Timóteo estava, de pessoas abandonarem, porque era uma época que às vezes as pessoas deixavam de cuidar dos pais porque não tinham realmente condições. Pode ser. Porque às vezes dava problemas. Pode ser. Às vezes tinha pessoas que eram, e ainda tem, né? Pessoas que são insuportáveis.
Mas a Bíblia não abre esse precedente. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, ela está falando: honra teu pai e a tua mãe para que te vás bem e tenha uma longa vida na terra que o Senhor te dá. É isso. Mas quando o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo os princípios práticos sobre como a igreja deve cuidar dos seus necessitados, dos idosos, das viúvas, dos órfãos, né? E ele começa pela família, eu fico pensando assim, a Bíblia deixa claro que cuidar dos pais, especialmente quando idosos ou vulneráveis, né? Não é um gesto só bonito. Ele não é só bonito. Não é apenas um gesto bonito, mas é um dever espiritual. E é um gesto de adoração a Deus na prática. É isso. Quando os filhos retribuem o amor, o cuidado, o sacrifício dos pais com dedicação, carinho e às vezes até sustento, eles estão obedecendo a um mandamento do próprio Deus. Então, quando ele fala em Êxodo, no capítulo 20, verso 12, Deus está prometendo que quem planta honra, colhe bênçãos. Até dá um tema de uma mensagem, né? Quem planta honra, colhe bênçãos. É o único plantio que eu vejo assim que não tem lei da semeadura muito relativo, porque honra deveria colher honra também, mas no mundo espiritual e diante de Deus, quem plantar honra aos pais, colherá bênçãos. É isso que o capítulo 20 está dizendo. Então, do livro de Êxodo, né? Capítulo 20, verso 12. No entanto, quando Paulo fala nesse tempo aí, que tinham cuidado das viúvas, e era porque algumas vezes elas não tinham ninguém por elas, estavam realmente à mercê da caridade. Mas aqueles que tinham, os filhos e netos, eram instruídos no dever de cuidar da própria família como uma atitude religiosa. A crença, a demonstração de religiosidade ou de um compromisso com Deus começa em casa. Então, a pergunta ou as perguntas hoje você tem honrado os seus pais somente com palavras? Ou tem honrado com atitudes concretas também? Como tem sido a sua presença, seu apoio e o seu cuidado para com eles? Será que você está fazendo aquilo que aquela senhora falou ontem? Agora só o ano que vem. Se acontecer uma possibilidade, eles voltam no Natal. Se eles não forem viajar, eles vêm uns dias antes do Natal só para poder desejar Feliz Natal e desaparecem. Mesmo que você não more com eles ou que haja desafios, tem desafios nos relacionamentos, eu sei disso. Há sempre uma maneira de demonstrar o amor e a responsabilidade. Nem que seja por pouco tempo, mas que seja contínuo. Então, presta atenção que cuidar dos pais é honrar os pais e colher bênçãos lá na frente, tá bom? Então fica aqui o meu recado para todos vocês que são filhos, né? E que nesse momento não estão, ou que já fizeram, agora já fiz minha parte no Dia das Mães, bora! Se for possível, no Natal eu volto. Isso não é honrar. Muitas dessas pessoas idosas que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, por isso que eu oro todo dia, vocês que estão aí, que estão me assistindo, passam por problemas de depressão, de angústia, de tristeza, de solidão, porque sabem que os filhos estão por aí e que estão bem e que os netos também estão bem, mas infelizmente não vão lá para poder fazer
nenhum tipo de atendimento. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida daqueles que estão nesse momento sofrendo de solidão, de angústia, de tristeza, de tribulação, de depressão, aqueles que nesse momento estão angustiados porque terminou o Dia dos Pais, Dia da Mãe, e agora eles sabem que somente no Natal esses entes queridos vão voltar. Eu te peço em nome de Jesus que socorra cada um desses idosos, desses nossos amigos e amigas que estão nessa situação. Eu te peço também sobre a vida daqueles que tiveram um familiar ceifado nesses dias, que o luto chegou a essa casa, a essa família, e que o Senhor possa estar ajudando a cada um deles, consolando o coração de cada familiar, de cada amigo, de cada parente, que todos eles tenham o consolo necessário que vem diretamente do trono da graça através do Teu Espírito Santo. Eu oro por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas neste dia. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus que perdoe os pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida, que o livro da vida seja povoado mais e mais a cada dia, que nós possamos participar desta grande colheita. Eu oro que o Senhor perdoe os pecados e escreva o nome de cada uma delas no livro da vida. As que estão voltando para o Senhor, que o Senhor as receba como sempre o Senhor recebeu, de braços abertos sobre a vida de cada um deles. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela Miguel e família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza e os seus familiares. Eu oro pela Dona Elisete, pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os netos da Vó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro também pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso e nas creches de idosos. Que o Senhor dê graça a cada um daqueles que trabalham nesses ambientes e aqueles que estão cuidando também dos seus parentes em casa. Que cada cuidador tenha uma bênção especial nesse dia. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas creches, nas escolas, nas escolas e nas universidades, faculdades. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga num hospital, num lugar para poder fazer uma intervenção, uma cirurgia ou um exame. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro para aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, tribulação, possessão. Eu repreendo todo espírito maligno na vida dessas pessoas e digo que vocês estão derrotados em nome de Jesus. Vocês batam em retirada, saiam desse corpo, que esse corpo não pertence. Parem de perturbar o ambiente, parem de perturbar a vida dessa pessoa, a mente e o coração de cada uma delas. Vocês não têm autorização para estar atuando na vida de cada uma dessas pessoas. Elas são propriedades do Senhor. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Aqueles que estão desempregados, que possam ter, nesse tempo, um tempo para reavaliar, para que possam se reciclar e ocupar as vagas de emprego que estão sendo oferecidas nesse momento. É a minha oração, é a nossa oração. Abençoando essa semana que se inicia nesta segunda-feira, semana de dias úteis, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas. É a minha oração em nome de Jesus, o teu Filho amado, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus. Estou dando risada aqui porque alguém começou a fazer gracinha aí na hora que eu estava orando pelas crianças, jovens e adolescentes que estão nos asilos, nas escolas, né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Esses idosos, eles não param não, viu? Eles estão aí, ó. Grande abraço. Até mais tarde. Deus abençoe. Fui.